Olha, quase todo mundo aprendeu que o segredo para ficar rico é aquela história de comprar na baixa e vender na alta, certo? Mas e se essa for, na verdade, uma das piores estratégias para construir riqueza de verdade? A gente vai desvendar agora por que os mais ricos raramente vendem seus ativos e o que eles fazem no lugar disso. Pois é, eu sei. Essa frase parece, sei lá, totalmente contraintuitiva, né? Como assim? Realizar lucro é um erro caro. Vai contra tudo que a gente aprendeu sobre investimento. Mas vocês vão ver que tem uma lógica muito poderosa por trás disso. Uma que revela como o sistema financeiro realmente funciona para quem acumula patrimônio de verdade. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Afinal, a vida custa caro. Casa, carro, viagem, tudo isso. Se vender os ativos está fora de cogitação, como é que eles pagam as contas? A resposta para isso é a chave para uma mentalidade financeira completamente diferente. Então, para começar, vamos entender de uma vez por todas por que vender pode ser um erro gigantesco. Não é uma vitória simples como parece. Vender um ativo traz junto uma série de custos bem altos. Custos que a gente não enxerga na hora, sabe? Mas que têm um impacto devastador no longo prazo. No exato momento em que se aperta o botão de vender, pá! Acontecem três coisas que basicamente destroem patrimônio. Primeiro, o motor dos juros compostos, a mágica da multiplicação, para de funcionar. Todo aquele potencial de crescimento futuro some. Segundo, você aperta o gatilho dos impostos e o governo pega a parte dele antes de qualquer outra coisa. E terceiro, e talvez o mais óbvio, você simplesmente deixa de ser o dono daquele ativo. E essa perda da posse do ativo, ela muda uma coisa sutil, mas que é fundamental, a sua identidade para o sistema financeiro. Olha só, o sistema ele trata quem é dono de ativos de um jeito e quem não é, de outro completamente diferente. Ao converter um ativo em dinheiro, a pessoa meio que sinaliza para o sistema: não sou mais um proprietário, agora sou um consumidor. E com isso, perde todos os privilégios. E é aqui que a gente chega numa distinção, cara, que é a virada de chave e que a maioria das pessoas nunca para pensar. O sistema financeiro não foi feito para recompensar a renda, o salário. Ele foi feito para recompensar o colateral, ou seja, os ativos que alguém tem como garantia. Entender isso muda o jogo. Bora dar uma olhada nesse contraste, que fica bem claro. A renda, o salário, por exemplo, pensa nela como uma chuva de moedas que o governo já pega uma parte antes mesmo de cair na sua mão. O que sobra se gasta. É um fluxo super ineficiente. Agora, o colateral, ou seja, o valor dos seus ativos, é tipo uma árvore. Ela cresce lá, quieta, no canto dela, sem ninguém ficar cobrando imposto a cada folha nova que nasce. É estável e o sistema recompensa isso, permitindo que essa árvore seja usada como garantia para outras coisas. E a mágica por trás disso tudo tem um nome técnico. É o princípio da realização. É uma regra contábil, bem simples na verdade. Funciona assim: o imposto só é cobrado quando acontece a venda. Não é porque seu ativo valorizou. Enquanto não se vende, esses ganhos são só no papel, não realizados. E para o fisco, eles praticamente nem existem. Beleza, então vem a pergunta: como é que se acessa o valor desse ativo sem precisar vender? A resposta é pegando um empréstimo contra ele. É que o dinheiro de empréstimo não é renda, entende? É dívida. E dívida não é tributado. Assim se consegue a liquidez necessária para viver e o ativo continua lá, quietinho, crescendo em valor. Ok, eu sei, a palavra dívida dá até um calafrio em muita gente. E com razão. Mas isso acontece porque a maioria de nós só conhece um tipo de dívida. Já os ricos, bom, eles usam um tipo completamente diferente, com propósitos e estruturas que são o oposto do que a gente conhece. Vamos comparar as duas aqui, lado a lado. A dívida pobre, que a maioria conhece, serve para quê? Para consumo. A garantia é a esperança. A esperança de que o salário do mês que vem vai cair na conta, e ela é paga com esse salário, que já foi tributado. O resultado? Drena sua riqueza. Agora olha a dívida rica. O propósito não é consumir, é ter liquidez. A garantia não é esperança, é a estabilidade de um ativo que já existe. E muitas vezes o próprio ativo que está lá rendendo é que paga por essa dívida. O impacto, em vez de drenar, ela ajuda a compor mais riqueza ainda. Então, o que a gente tem que entender é que o perigo não é a dívida em si, sabe? O perigo de verdade está no desequilíbrio. Pegar uma dívida de curto prazo, tipo um cartão de crédito, para pagar com uma renda frágil, como um salário, que pode sumir a qualquer momento. Isso é uma bomba relógio. A estrutura que os ricos usam, pelo contrário, alinha dívidas flexíveis com ativos que crescem no longo prazo. E tudo isso que a gente conversou até agora leva a uma mudança de mentalidade, que é fundamental. É parar de pensar no contra-cheque
e começar a pensar como um balanço patrimonial. É aqui que a estratégia vira uma filosofia de vida para construir riqueza. No fim das contas, a matemática é até bem simples. É essa aqui. O crescimento do seu ativo tem que ser maior que o custo da dívida. Se o seu ativo está crescendo, sei lá, 10% ao ano e o juro do empréstimo que você pegou com eles de garantia é de 5%, por que cargas d'água alguém venderia o ativo ou quitaria essa dívida? Não faz o menor sentido financeiro. Seria uma decisão ineficiente. Tá, mas aí vem aquela pergunta prática que eu sei que está na cabeça de todo mundo. Tudo muito bonito na teoria, mas e a parcela do empréstimo que vence todo mês? Se não está entrando salário, como é que se paga isso? Essa dúvida só mostra que a gente ainda está com a cabeça presa na mentalidade da renda. A resposta para isso é mudar completamente a forma de olhar para o problema. Para quem entende essa lógica, o pagamento da dívida não é um estresse todo mês, é um problema de engenharia. É algo que se resolve no projeto inicial e não uma luta mensal para pagar a conta. E como funciona essa engenharia? É simples. Olha só. Primeiro, você pega um empréstimo usando o ativo como garantia. Segundo, você não pega só o valor exato que precisa. Você pega um pouco a mais, um excesso. E terceiro, esse dinheiro extra vai para uma conta separada ou uma conta de reserva. A única função dessa conta? Pagar as parcelas do empréstimo, de forma automática. E qual é o resultado disso tudo? Você cria um sistema que se sustenta sozinho. Olha que genial. O ativo principal continua lá, valorizando sem ninguém mexer nele. As parcelas do empréstimo são pagas automaticamente pela conta de reserva, o seu balanço patrimonial no geral só fica mais forte com o tempo. E o ponto mais incrível, não precisa de renda, de salário para manter essa máquina toda girando. E isso que leva àquela mudança de mentalidade final, a mais importante de todas. A pergunta deixa de ser como eu faço para ganhar mais dinheiro e passa a ser como eu organizo meus ativos para que o tempo jogue a meu favor. O foco sai da corrida de ratos atrás de renda e vai para a criação de uma estrutura onde o tempo e os juros compostos se tornam os maiores aliados. E para fechar, fica essa reflexão. A estratégia financeira que cada um está seguindo hoje, ela está focada em conseguir o próximo contra-cheque, o próximo aumento? Ou está focada em construir um balanço patrimonial forte que cresce sozinho e gera liquidez com o passar do tempo? Porque a resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo.